Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast Mídia Off tá on. Eu sou a Masa Ferreira, sou publicitária, profissional de mídia. Quem já viu os outros episódios já sabe disso. Você pode assistir os outros episódios no YouTube da Mix FM BH. Então estão todos os episódios lá, como outros episódios também de podcast dos outros podcasts da Mix. E também no link da bio do meu Instagram Mídia Off tá on, você sempre vai poder assistir o mais recente, tá? Primeiro episódio do ano, gente, 2026. Feliz ano novo, né? Feliz 2026, que seja de muitas realizações. Eu desejo de verdade para todos vocês, muitas bênçãos, né? Bênçãos para o nosso país, para vocês, para a família, para todos aqui da Mix, para a gente, para nossa convidada. Eu tô parecendo um padre, né? Mas assim, realmente a gente tá precisando de muitas bênçãos, né? E assim, desejo de verdade, agradeço a audiência, segue aqui, compartilha com quem você achar que o conteúdo é relevante. Na verdade, eu acho que é relevante para todo mundo, sabe? Porque é um podcast que fala sobre a mídia off. O que é mídia off? Rádio, jornal, TV, revista. Ah, mas isso acabou. Acabou? Claro que não, gente. Não acabou. A gente vive hoje no mundo digital, né? Então, todos nós tivemos que nos adaptar ao mundo digital. E é claro que com a publicidade é a mesma coisa, teve que se adaptar e para melhor. Hoje, muitas possibilidades da gente estar fazendo a comunicação para você. A gente vai conversar sobre tudo isso com a minha convidada. Mas antes, eu gostaria de sinalizar também para vocês que esse podcast é patrocinado. Eu tenho o privilégio do patrocínio do Salão Pedrinho. Salão Pedrinho fica ali na Major Lopes, 55, no bairro São Pedro. É um salão que tem 63 anos de tradição, gente. Sabe o que é 63 anos? E o Pedrinho, que é o fundador do salão, ele fez 80 anos. Olha que benção. Então, eu convido você a conhecer o Salão Pedrinho, a levar sua criança preferida lá, porque o Salão Pedrinho, nem adianta eu falar o que é o Salão Pedrinho aqui, você tem que vivenciar. Eu vivenciei através do meu sobrinho, através de mim mesma, e assim, é carinho, é amor, é cuidado, é família, os profissionais estão lá para te atender, então assim, vale a pena demais você conhecer Major Lopes, número 55. E uma novidade que eu tenho para vocês, inédita, você que tem interesse em abrir um salão, o Salão Pedrinho agora está disponibilizando, franquias, isso mesmo. Pensa, você abrir um salão com uma marca que tem uma tradição de 63 anos, é muita coisa envolvida. Eu confesso que eu tenho vontade de abrir um salão, sabe, assim, eu tenho vontade, assim, não seria capaz, eu acho, né, eu sou publicitária, mas eu acho muito interessante, porque, assim, eu seria administradora do salão ou do marketing, porque eu não sei gente, eu não sei fazer uma unha, eu não sei passar um batom, de verdade. Esses dotes femininos eu não fui contemplada com eles, por isso que eu sempre recorro ao Salão Pedrinho também, né. Mas assim, você pode pegar detalhes dessa franquia no Instagram do Salão Pedrinho, ou indo até lá, né, leve sua criança preferida, compartilha lá momentos agradáveis, vão cuidar de você, vão cuidar da sua criança, e assim, vai ganhar pirulito de coração do Salão Pedrinho, eu não tenho ele aqui hoje, mas depois eu mostro pra vocês, porque isso fica na memória afetiva, tá. Esse pirulito fica na memória afetiva. Então assim, não deixe de entrar no Instagram do Salão Pedrinho e te conhecer. Obrigada, Salão Pedrinho, por esse patrocínio. E hoje aqui, como eu disse a vocês, eu falo aqui, eu trago aqui profissionais, né, ligados direto ou indiretamente com a mídia off, falando, assim, sobre todo esse contexto, né, da mídia off, o contexto atual, o contexto antigo, e eu trago o contexto anterior, e eu trago hoje, assim, uma convidada muito especial, eu tenho certeza que os profissionais de mídia vão ficar super felizes com a presença dela aqui, porque é uma pessoa, assim, de muita experiência, de muito carisma no mercado, de muito acolhimento. Eu mesmo tive o privilégio, assim, na minha trajetória, ela já me ajudou bastante, apesar de ser muito mais nova que eu, mas assim, né, gente, eh, experiência não tem nada a ver com idade, né. Então, assim, eu quero apresentar para vocês a Liliane Bebiano Lima. A Lili. Seja bem-vinda, Lili, a meu podcast. Muito obrigada pelo convite e Va feliz ano novo a todos também. Obrigada, assim, muito feliz com o privilégio da sua presença aqui, assim, feliz de verdade, sabe, tô super empolgada com você aqui. A Lili, gente, ela tem muita coisa, assim, para acrescentar, para conversar com a gente. Lili, eu gosto sempre de começar aqui o podcast
falando do currículo, sabe? E eu estava analisando seu currículo, e assim, a nossa pauta vai ser seu currículo. Eu só joguei ele aqui e nós vamos conversar sobre o seu currículo, porque é muita experiência, é muitas empresas, né? São desafios que você não tem medo de enfrentar. Então, assim, eu vou começar, porque eu acho assim, o currículo, ele conta a história da pessoa, a história profissional, de quando ela começou até o momento que ela chegou aqui, sabe? Num lugar de privilégio. Eu falo privilégio, sim, de você trabalhar no que você gosta, de você fazer bem feito, né? De você estar confortável no que você faz, e se não tiver, mudar. Então, assim, o currículo é a história da gente. Então, eu sempre gosto de remeter ao currículo, porque eu penso muito em quem. Eu espero que os estudantes de publicidade assistam esse podcast, porque eu penso muito em vocês quando eu faço esse podcast, de sempre falar assim, as pessoas que estão aqui, que são assim, nomes no mercado hoje de grande relevância, elas tiveram um começo, elas passaram por uma faculdade também, né? Isso aconteceu com você, né, Lili? Então, assim, eu vou só falar para as pessoas que não sabem, e nem eu sabia, assim, eu não sei do seu currículo total, eu te conheço, né? A gente sabe da experiência, mas olha só, resumindo, tá, gente? Uma coisa bem resumida mesmo. A Liliane já passou como, tem no currículo dela e tem na experiência dela, na vivência dela, né, atual, superintendente de publicidade, gerente comercial e gerente de mídia. Então, assim, ela passou por esses 3 cargos, né, e muitos outros, é claro que eu não vou citar aqui, mas isso significa muita coisa, porque significa muitas empresas, significa muitas praças, ela trabalhando como profissional de mídia e como veículo, e como ela já trabalhou no governo como superintendente. Então, assim, é uma gama de empresas, só citar, assim, as empresas que a Lili te passou, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu não vou citar todas não, porque senão vai ser o podcast vai ser só citando suas empresas. Mas porque são empresas de muita relevância, olha só. Telemig, Secom, né, Secretaria de Comunicação do Governo, Eletromídia, que é um grande veículo, né, Lili, de mídia OH, Sim. Lápis Raro, só na Lápis Raro, e a Débora esteve aqui, mas a Thaís, obrigada, elas estiveram aqui, falaram sobre, né, conversando sobre Lápis Raro. Lili teve lá 11 anos, Perfil Publicidade, Casa Blanca, gente, é só agência, assim, agência grande, de muita relevância. Solution, 2 vezes, uma vez como executiva e outra vez como gerente. Contexto, propaganda, e foi estagiária lá no começo, né, Lili? Na Fiat e Fundação Hemominas. E também você teve lá na Mória, em São Paulo. Então, assim, você chegou. No caso da Mória, você trabalhou em São Paulo. Não, aqui. Aqui. Tinha um escritório regional. Ah, tinha um escritório regional, mas você Uma- atendia outras praças Clientes nacionais. nacionais, olha Como só. aqui. Clientes nacionais na Mória. É, clientes que ela atendeu, assim, tem as empresas que ela trabalhou, né, como Eletromídia, Secom e tudo mais, Telemig, e tem as empresas que ela atendeu em agências, né? Assim, a gente que é mídia, a gente sabe que são clientes grandes e que não são nada fácil de trabalhar. É muito trabalho, gente. Lili coordenava a equipe, né, nessas Sim. agências. Fieng, Governo de Minas, que eu já falei, Vilma Alimentos, Ouro Minas, Semig, Câmara de Prefeitura de BH, Nova Lima, Carrefour, Minas Shopping, General Motors, isso tudo no histórico dela, tá? Construção civil, que eu trabalho também com construção civil. Lá na Mória, é Mória que fala? Moria. Moria, ela trabalhou na regional, né? Sim. E trabalhava com clientes, né? Clientes regionais Minas, Bahia, Sergipe. Clientes também, Café Cancún, Alphaville, Diários Associados, você trabalhou com Diários Associados, né, que é o jornal Estado de Minas, TV Alterosa e a extinta Rádio Guarani. Gente, é muita coisa, é muita experiência, Sim, são muitos sabe? clientes. Porque a gente que é da área, a gente sabe que isso significa muita coisa, muito trabalho, e te deu muita experiência também, esses desafios, né, Lili? Sim. Sempre te deu muita experiência. Aí eu queria saber, diante de tudo isso, assim, começando do começo mesmo, como que você começou como mídia, assim? Você formou pela UniBH? Sim. Então, como que eu iniciei, né? Sim. Na época da faculdade, eu fiz muitos estágios, e apenas um estágio em agência, que foi na ASA. Ah, E aí sim. eu tive a oportunidade de passar por vários departamentos e conhecer um pouco de cada área. E até para definir, falar, atendimento, se tinha mais relevância, se combinava com o meu perfil. Passei pela mídia também, que na época
né, até o Pedro, que hoje está na Filadélfia, que já Isso. esteve aqui com Aham. você, ele era assistente de mídia na ASA, eu lembro disso, e eu estava estagiando. Aí E você aí teve você saiu da Uni e já foi para a ASA? não, eu enquanto estava na faculdade eu fiz estágio, tive a oportunidade de fazer estágio no Hemominas, na parte de revisão, Uhum. então assim, eu sempre pensei que eu ia trabalhar na área de redatora. Eu também, Isso, sabia? na parte de Eu achei criação. que ia ser redatora. É. Não sei nem se eu sei escrever, acho que sei um pouco, mas a gente sempre fica idealizando quando a gente tá na faculdade, né. Criação, redatora, né. Isso. Então eu pensava que eu ia seguir esse caminho. Quando acabou a faculdade, eu tinha uma amiga que estudava junto comigo e que ela era gerente de mídia de uma agência que chama Auro, que hoje é a Oro, Ah, que sim. deu andamento, virou JMM e Oro. Uhum. E ela falou: "Tem uma vaga de assistente de mídia, te interessa?" Eu falei: "Ué, interessa, né, eu vou ver, né, o que é o trabalho e tudo". Quando eu percebi que era algo que para mim era fácil, né, as ferramentas de pesquisa que existiam, os processos, né, eles tinham bons clientes na Uhum. época, eu falei: "Ué, isso eu gosto de fazer". Então quando você percebe que você gosta, que sente facilidade naquilo, é algo que é bom para você, que vai ser fácil para você crescer, Uhum. desenvolver através disso. E a partir daí foi isso, da Auro eu fui para Contexto, que era uma agência especializada em clientes de imobiliários, a maior parte deles. Eu sou grata tanto à primeira oportunidade, né, dessa amiga da Maria Tereza, quanto também na Contexto da Rosânia, que era minha Sempre gerente, tem as pessoas que são aprendizado. fundamentais no nosso desenvolvimento, na nossa carreira, Sim, né. passei pela É. Contexto, a Rosânia me ensinou muito na parte de Aí você já foi planejamento, como mídia. como mídia. Aham. E depois eu fui para a Solution, que também sou grata à Cláudia Coutinho, que foi a gerente de mídia na época, e que me ensinou muito sobre planejamento. E da Solution eu tive a oportunidade para Telemix Celular na época, hoje é Vivo, como cliente, analista de marketing. Então foi muito interessante ver que trabalhava na época com uma agência que era DNA. E eu tive Sim. oportunidade de ver esse outro lado da mesa como cliente, né, dos planejamentos da Uhum. Telemig do ponto de vista de cliente. Ah, olha que interessante. Quer dizer que então não é agora que você teve a oportunidade de ser cliente, né. Lá atrás você já teve essa Sim. e E eu claro, né, gente, essa oportunidade teve porque não caiu do céu, né, porque mostrava serviço, né, foi. fazia bem E eu feito. fiz processo seletivo, participei, Ah, sabe, sim. foi Uhum. bem intenso e deu tudo certo. E voltei para a agência como gerente de mídia. Então, a Olha. partir daí, eu passei a ser gerente, mais de 20 anos, né, na gestão de mídia, de diversas agências, na Solution, depois 3 anos na Casablanca, que tinha um perfil mais de clientes públicos, prefeituras, Uhum. ministério, da época era da educação. Depois da Casablanca, eu fui para Moria, que é o que a gente comentou, com cliente nacional, que era a TIM e outros clientes. Tive essa oportunidade também, ainda mais que, como eu fui da Telemix Celular, eu tinha um olhar de telefonia, então, que agregou nessa Uhum. minha, né, nesse meu trabalho com a TIM, né, de planejamento. Então Sim. foi muito bom, que é de Ah, é. telefonia também. E passei da TIM, eu fui para Perfil, que na Perfil fiquei 4 anos e meio. Na Perfil era para eu atender clientes privados, só que a maior parte dos clientes da Perfil são públicos, então foi bom porque eu tive esse olhar, né, tanto da área da iniciativa privada Uhum. quanto pública. E fui Nessa época da Perfil que você atendia clientes públicos, e a gente sabe que atender cliente público é um trabalho difícil, né, não que seja fácil o privado, mas o público, né, tem várias regras, né, várias, é um trabalho que tem regras, né, que tem muitas regras, muito processo, na verdade. Você tinha assistente, tinha alguém que te ajudava? Sim, eu Uhum. sempre nas agências, como gerente, eu também fazia parte operacional. Vi até você falando sobre isso. É. É como eu comecei como assistente, depois fui Aham. mídia, depois fui para gestão. É bom porque eu passei por todas as etapas Uhum. e tinha uma equipe, né, como assistente. E nessa parte até de governo, a gente precisa ter uma equipe de financeiro, faturamento, Sim. checking. Checking, Muito é. bom.
até para poder fazer todas essas questões, porque o volume operacional é muito grande. Quando você faz uma rádio, um meio de rádio, você tem que fazer todas as emissoras. Então, você tem que autorizar mais de 300 emissoras do Uhum. interior de Imagina, a TIM, Minas. né? Imagina, né? Não, e no É, caso do governo do mesmo, o governo governo de também. Minas, quando eu estava no É, perfil, aham. né, eu É Minas tive Gerais que inteira. Minas Gerais toda, né, em todos os meios que você se propõe, você tem que fazer todos os veículos que estão presentes naquele meio. Uhum. Então, assim, foi uma experiência incrível em questão de clientes. Então, eu passei e da perfil, eu tive a oportunidade de ir para Lápis Raro, e na Lápis Raro a maior parte dos clientes são da iniciativa privada, mas tiveram também algumas secretarias de governo, né, prefeitura, CEMIG, então foi bom para o meu aprendizado, assim, Sim. passar por todos esses clientes diferentes. Uhum. Não, com certeza, né, muita bagagem para você, muito subsídio, né. Você chegou a citar aí, e nessas agências que você passou, são agências, né, que são consideradas agências grandes, de clientes super relevantes. Eh, Você falou dos programas, software de pesquisa, tudo isso é muito importante, né, ali no planejamento de mídia, né. Foi. O que eu achei incrível foi quando eu passei pela Moria, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer treinamento de pesquisa. Então, junto a Cantar Ibope, hoje, Cantaribop. eu fiz todos os treinamentos Media Class que tinha, de todas as ferramentas, com certificação, e também para poder saber que todo planejamento se inicia, se baseia através de dados. Poder embasar o nosso planejamento, você precisa de informação, de números, de dados, de Uhum. pesquisa. Por quê? Porque você precisa saber quantas pessoas você vai impactar e para saber rentabilidade, né? Atingir o maior número de pessoas pelo Uhum. menor valor. Então foi muito bom para mim que desde a época da Moria eu tive essa oportunidade de fazer treinamento e levei isso para o resto da minha carreira profissional. Uhum. Sempre todos os planejamentos, tanto como executiva, como mídia, como gestão comercial que eu Uhum. tive, né, depois na Eletromídia, eu tive essa oportunidade de trabalhar sempre embasado com pesquisa, para apresentar aos clientes Uhum. números e dados. Sim, E quando é. eu fui ao governo, né, como superintendente, eu também pedi para as agências que nos atendia, para poder passar todos os planejamentos embasados em dados, Em com informações dados. de pesquisa, por Uhum. isso são tão importantes e Uhum. relevantes. Então, assim, uma agência para atender o governo, ela precisa ter todas essas ferramentas à disposição do mídia, né. Sim. Porque, assim, o ideal é que tivesse, né, todas as agências tivessem, nem a gente sabe que nem todas têm, né, mas é muito relevante, né, porque, principalmente quan interior, né, Lili, assim, a gente em Belo Horizonte, as emissoras de rádio, TV, elas têm, os estudos, até mesmo do Cantar Ibope, que elas passam pra gente, mas é sempre bom que a gente tenha também, né, porque, uma emissora de rádio, ela vai passar os dados dela, né, ela não vai Sim. ficar passando dados de outra, né, não faz sentido. E eu penso que no interior, né, você trabalhando no interior com as praças do interior, é muito precário ainda essa questão de dados, né, de saber qual a rádio de maior audiência, qual o perfil dessa rádio, e realmente é super importante ter, essas Pesquisa. ferramentas, essa pesquisa, né. Sim. E aí a apresentação fica muito mais rica, com muito mais credibilidade, né, porque mídia, gente, mídia não é são números também, não adianta você falar: "Ah, essa", tá, você fa o a gente que é mídia, né, Lili, a gente acompanha os veículos, né, a gente sabe, a gente tem a parte de pesquisa pessoal mesmo, né, enquanto telespectador, enquanto ouvinte. Então a gente tem essa noção mesmo, se tiver que fazer um plano de mídia aqui, e citar uma rádio, a gente vai saber. Só que não pode ser só assim, né, a Eu gente tenho. tem a nossa expertise, mas a gente precisa mostrar para o cliente que aquilo ali está embasado em números, Sim. em Eu pesquisa. tenho até alguns exemplos que eu acho ótimo. Ah, ótimo, fala, adoro. Pois é. Tinha um cliente que ele gostava de ouvir, né, um programa numa emissora de rádio e pediu para poder patrocinar esse programa. E eu, com dados de pesquisa, eu falei com ele: olha, em vez de você fazer esse programa, o melhor para o seu público, ter mais audiência no seu público, é um outro programa. Então, assim, Um outro aí diferente do que ele te do que ele sugeriu. gosta, do que ele sugeriu, do que ele gosta de ouvir, né. Então, assim, é interessante isso, você quando tem os dados e mostra e tem como provar para o cliente, né, que ele tem outras opções Uhum. que são mais econômicas, até mesmo uma programação que você faça de TV
né? Quando você tem dados, você Isso, consegue é. rentabilizar a verba do cliente para aumentar Sim. o alcance, aumentar a frequência. Um outro dado também que foi essa migração que a gente fala, né? Que eu sempre falo, a gente tinha um cliente que a gente conseguia mensurar os resultados. Ele tinha 50 ligações por hora, através da URA dele. E aí nós sugerimos fazer um merchan num programa popular. O número de ligações pulou de 50 ligações para 1.000. Então Nossa! tem como mensurar, sabe? E a Uhum, partir disso a gente falou, olha, esse programa dá uhum, resultado para esse perfil uhum, desse cliente, do produto que ele vende, através uhum. do 0800 a gente conseguiu Sim. mensurar. Então é ótimo, porque através de pesquisa você consegue indicar bons programas, Uhum. meios e comprovar. E comprovar, o principal comprovar, né. Uma coisa que eu sempre gostei muito, até uma coisa que eu cito, é de clientes desafiadores, que chega e fala assim: eu, quando não tem verba, porque trabalhar com muita verba é fácil, Sim. porque você pode estar presente em todos os meios e veículos, Uhum. e aí com isso você tem uma É, quanto grande mais a cobertura abrangência, quanto mais o mix de mídia, mais chance você tem de de atingir ser o visto e resultado, atingir de o ser resultado. visto. Agora, quando você tem pouca verba, aí que é desafiador. É o desafiador. Porque ele quer o resultado dele de vendas, de visibilidade, né, para a marca. Então, esse que é o nosso desafio maior. Então, era ótimo, porque você tinha que estudar. E esse estudo para você fazer um ótimo planejamento, embasado em pesquisa, te passa uma confiança para você apresentar para o cliente e falar: olha, vai dar certo. É a partir do momento que você estuda, que você faz essas análises e apresenta um plano de mídia embasado em pesquisa, o cliente confia no que Sim. você está recomendando. Uhum. E essa é a nossa, eu até falo, a gratificação do mídia, quando você percebe que o cliente, ele confia no que você vai recomendar. Então, assim, eu sempre gostei muito, né, de usar ferramentas de pesquisa para fazer Uhum. planejamento. E enquanto cliente também, depois que eu virei cliente agora, né, com essa oportunidade que eu tive de ser superintendente do governo, eh, eu queria receber o que eu oferecia para os meus clientes na Lapsaro. Então, se eu tinha todas as ferramentas de pesquisa, Uhum. fazia planejamento tanto de qualitativo quanto quantitativo, Uhum. fazia vistoria nas ruas para escolher os melhores pontos, Uhum. eu gostaria que para o governo a gente tivesse também Sim. esse mesmo Uhum. planejamento embasado em Uhum. pesquisa, com os melhores, independente se é governo ou se é iniciativa privada, Uhum. com os melhores resultados. E bacana, assim, que você, não só recebia as pesquisas, como você já sabia interpretar a pesquisa, né. Sim. Porque não é tão simples, interpretar a pesquisa. Claro que uma pessoa que está no marketing, né, que está na publicidade do governo, ela vai saber sim, mas é claro que, igual você falou, essa experiência sua com todos esses softwares, todo esse trabalho de mídia, te ajudou muito na hora de avaliar o que você estava recebendo, né. Sim. E nas entrevistas que eu fiz, até por conta de mudar, né, da área de agência para o comercial, que eu tive essa oportunidade de participar do processo seletivo, né, Uhum. da Sim. Eletromídia, e na hora que eu fui fazer, eu comentei que eu conhecia o veículo, os produtos que o veículo eh, vendia, né, quais são os ativos do veículo, que Uhum. eu mais gostava, que eu comprava para os meus clientes. Eu sabia quais eu gostava e quais eu não gostava, Aham. por conta de fazer pesquisa, por conta de fazer Sim. vistoria, então isso é bom, você se aprofundar Uhum. tecnicamente. E com isso, aí quando eu fui para a área comercial, com esse olhar de cliente, de dono da empresa, é isso, é de melhorar os produtos que o veículo tem para oferecer, Uhum. de ter esse olhar assim, de personalizar as propostas de acordo com o perfil do cliente, saber que os pontos que tem, que você pode fazer um planejamento, por exemplo, para um público de classe AB. Então, escolher os melhores pontos onde esse público está geolocalizado. Ah, Uhum. vou fazer agora para o público C. Então, você saber também o que oferecer. Por isso que é tão importante pesquisa, para você ser mais assertivo. Sim, e no caso da pesquisa, além de toda essa importância que você fala, você sabe que é recorrente, né, clientes, até às vezes clientes, né, eh, que estão começando na mídia, clientes, né, que têm, como você falou, né, um investimento menor, uma coisa, gente, é percepção, né, o mídia também tem a percepção, só que a percepção do mídia em relação aos veículos de mídia off, e mídia exterior e tudo mais, é uma percepção
com a grande chance de ser bem assertiva, porque a gente vive nisso, a gente conversa com os veículos, a gente está nesse meio, né? A gente assiste uma televisão, ouve um rádio com uma postura técnica. Então, só que aí a percepção de uma pessoa que não está nesse meio, no caso o cliente, por exemplo, a chance de estar errado é muito grande, né? E às vezes tem esse desafio, assim, o cliente falar: "Ah, meu filho assiste esse programa. Ah, mas porque ninguém mais vê novela", né? Eu já ouvi isso de cliente. Mas alguém assiste TV aberta? Alguém assiste novela? Como provar para ele que já teve cliente que falou assim para mim: "Ah, a minha mãe assiste". Tudo bem a sua mãe assistir, mas outras pessoas também assistem, outros perfis assistem. E aí é justamente como é que você vai provar isso? Não, aí eu vou falar para ele: "Não, eu tô te falando porque eu sou mídia, eu sei". Não, né. Eu tô te falando porque tem a pesquisa aqui. É É. super importante E é mesmo. e é tão incrível, assim, que eu tive essa oportunidade agora no governo de fazer pré-testes de campanhas e de apresentar internamente, por exemplo, vai sair uma nova campanha, um filme, Hã. e apresentar internamente para várias pessoas de perfis diferentes, classes sociais e profissões internas, selecionava um grupo para fazer como se fosse Grupo um que grupo trabalha focal, na própria mas de secretaria. áreas diferentes, não só Aham. de secretaria, mas de outros Olha, departamentos e que tudo, para interessante. poder assistir, os filmes, ouvir os spots, ver as peças que iam Uhum. para o digital e para fazer uma análise se tinham compreendido, se o que emoção que tinha gerado nesse Uhum. ouvinte, telespectador, se Uhum. causava alguma emoção e se esse material ele respondia ao propósito da campanha. Então eu achei o máximo, tudo Uhum. embasado, Sim. né, então Você pegava uma amostra, né, daquilo ali, só para e saber chegou e mesmo teve e momento, melhorar. assim, que você teve que pedir pra criação, pra agência mudar a criação, ou mudar a música, alguma coisa assim, em função dessa pesquisa? Sim, sim, até mesmo, posts, vou dar exemplo, assim, um post de uma campanha de Outubro Rosa. Então, qual foi a percepção que aquele público teve daquele post, se entendeu que era para poder ir fazer a mamografia ou não, e aí a Ah. gente pediu para fazer ajustes, para ficar mais claro, mais Aham. simples, Uhum. então e ter esse resultado mais eficiente Que da legal, que campanha. interessante. Foi, então tudo Olha, embasado. e porque uma campanha do governo, ela tem que atingir todos os públicos, né? Sim, por isso Ela que tem que tinham conseguir pessoas. impactar. Então, olha o desafio, né, de você porque quando você tem um público específico, né, você tem como usar aquela linguagem, usar o veículo específico para aquele público, mas que é o target que a gente chama. Agora, quando é para todo mundo, aí é um desafio gigante, né. Sim, com certeza. Que bacana. E aí falando, né, você citou post, Lili, eh eu quero te perguntar assim, desde do início, assim, né, você passou por essa transição da mídia off, que não tinha tanto, né, esse boom do digi não tinha chegado o boom do digital, você passou por isso, os clientes passaram, as agências, as empresas, né, e veio fazendo essa transição. Você fez essa transição, porque você nunca esteve fora do mercado, você teve que fazer essa transição junto com o que estava acontecendo, né. Sim. A primeira pergunta você também achou que a mídia off ia acabar na hora que chegou o digital, agora é digital, né, e tal? Você chegou a achar que ia acabar? Porque eu nunca achei que ia acabar. Eu até já falei aqui em outro episódio, falei: "Gente, enquanto existirem seres humanos na Terra, a mídia off vai precisar, porque é nela que está o impacto, o apelo emocional", né. Você chegou quando você se deparou com essa revolução que estava chegando, né, e que se estabeleceu e continua vindo, né, cada vez, falei também aqui com o Marlos, que é ele é diretor de arte, é publicitário, empresário de marketing, eh, muda muito, né, cada hora, cada momento já é uma novidade, e isso impacta os veículos, impacta os mídias. Você chegou a acreditar que ia acabar ou não? Você não quis migrar para mídia on, porque existe o sinal de mídia on, né. Eu não quis. Eu tinha, convicção de que é aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria fazer, e aprender um pouco também, né, com os profissionais de mídia on, mas queria ficar ali naquele lugar que eu já tinha aquela expertise. Você pensou sobre isso, assim: "Ah, será que agora eu vou ter que, mudar ou vou ter que ou
ou pelo menos eu vou ter que me adaptar e conhecer um pouco mais, né. Na Como é que foi essa verdade transição para na você? verdade, quando eu entrei, é o que eu falo até mesmo embasado em pesquisa, né, porque existe uma das pesquisas qualitativas mostra a penetração dos meios. Então, os meios de mídias off, televisão, rádio, Uhum. jornal, revista, outdoor, eles vinham na frente com maior número de, né, de Continuavam vindo, né. vindo, continuava. Uhum. E surgiu a internet. A internet, quando, lá atrás, era apenas banners, a gente tinha a oportunidade de fazer apenas banners em portais. É, E foi verdade. crescendo, apareceu outros canais, veio as redes sociais, né, então, assim, foi aumentando esses canais, esses meios, e foi diminuindo, né, a participação, a penetração dos outros meios, mas nenhum sumiu 100%. Eles Uhum, se adaptaram, uhum. né, o jornal passou a ter as matérias e conteúdo em portais, o rádio também migrando, né, para os portais, redes sociais. Sim, Então, assim, TV, né. eles convivem, né, as TVs também, tanto que o grupo, né, que a gente sabe da Globo com o Globoplay, dos investimentos que mudaram, e hoje até comprou também a Eletromídia, então Eletromídia, mídia é. exterior estão Uhum, investindo, né, em uhum. todas essas áreas, essas É. plataformas. Então, Aí eu até só te isso. cortando rapidinho, eu até falo, assim, que o podcast Mídia Off tá on, quando eu digo on, não é só porque eles estão nas plataformas, é porque existe um movimento, por exemplo, a Globo comprar uma empresa de OH, uma empresa grande de OH, todos esses movimentos, é é porque tá on, tá ativo, né. Sim. E o que eu percebi foi isso. Então, hoje, na penetração, a de maior penetração é a internet. Uhum. Depois é a mídia digital. Depois vem a mídia exterior. Em terceiro lugar, TV, depois rádio. Então, quando você percebe essa mudança, que hoje, quando você vai fazer uma campanha, você tem que priorizar o digital, depois Sim. a mídia exterior, porque as pessoas estão na rua, né, elas andam, circulam, saem de casa ao trabalho, então você, na verdade, tem que acompanhar na hora que vai fazer o planejamento a jornada do consumidor, desde a hora que ele acorda até a noite. Então, desde a hora que ele acorda, que assiste a TV, o noticiário, pega o celular e vai para as ruas, entra no elevador, É, no entendeu? Vai no shopping. shopping, está no abrigo, está nas ruas. Uhum. Vai almoçar. Então, se você conseguir perceber a quantidade de e-mails que acompanha essa jornada do consumidor e fazer um planejamento impactando o consumidor em várias áreas, você faz uma um planejamento mais completo. Por isso que eu falei assim, não vai excluir nenhum meio, eles só vão mudar hoje, assim, por isso que eu falo assim, depende do investimento do cliente. Se o cliente tem a oportunidade de fazer todos os meios, cobrir todas as áreas, ótimo. Se ele tem um investimento menor, aí você tem que priorizar os meios de maior penetração, os meios mais segmentados, que vão Uhum, atingir o público desse cliente. uhum. Então, assim, depende muito de estudo, análise, É, e mas a pesquisa está aí para comprovar, igual você falou, né. justo. Mas na sua, experiência, né, nas agências que você sempre esteve, eh, tinha coisa assim do: "Ah, vamos fazer só o digital", no começo era isso, "o digital é mais barato". Tinha isso? O digital, fazer o digital é mais barato do que eu fazer uma mídia rádio, uma mídia de Eu vou TV? dar até um outro exemplo, né? A gente fazia anúncio para captação de vagas de emprego para um cliente no jornal. E um anúncio pequeno no classificado de empregos, custava R$ 2.500 e recebia, 100 currículos. O cliente foi e falou: "Não, vou colocar um anúncio no digital, vou fazer um post do meu anúncio da vaga de emprego". Então, assim, por R$ 500, então 5 vezes mais barato. Enquanto o cliente investia no jornal R$ 2.500 para o anúncio de empregos e recebia 500 currículos, quando ele colocou o post R$ 500, ele recebeu 5.000 currículos. Então, assim, o resultado do digital, ele foi muito melhor. Então, eu acho que é isso Uhum, que os clientes perceberam, que com um investimento menor, você uhum, conseguia maior resultado, uhum. né, de vendas, mas sem excluir o meio. Por isso que eu acho Uhum. assim, que depende do produto que você vai anunciar, Isso, é. que aí você vai Depende muito do pro tem é. clientes e a verba para o digital é muito mais barata. Eu falo assim, se você está num painel que tenha lona, você tem um custo de produção de lona, de troca, se você faz uma vinheta para um painel digital, essa vinheta é muito mais barata o custo de produção, você pode trocar, tem Uhum. interatividade. Sim. Então assim,
é isso que está acontecendo atualmente, está migrando do físico, do estático para o digital, para as peças, para a produção, pelo fato de ser mais rentável, ser mais barato. E eu falo até mesmo agora como empresa comercial que eu trabalhei, é muito mais rentável também da empresa ter um painel digital do que um painel estático. Porque você pode vender para 10 anunciantes, é muito mais fácil colocar no ar, tirar do ar, trocar material, Uhum. do que você ter todo o custo operacional de instalar uma Produção, lona de né. produção. Uhum, Então, assim, é muito mais rentável trabalhar hoje uhum. com a mídia digital, por isso que está crescendo, Sim, está substituindo. quando a gente fala de rentabilidade, né. Claro, assim, que, vão ter campanhas, vão ter produtos que ela vai precisar do estático, né, mas aí que entra a questão do mídia, né, do trabalho do mídia, De né, se fazer você essa de análise, fazer do essa análise. objetivo do cliente, isso. Porque o mídia, né, gente, ele sugere o que é melhor para o cliente, né, então vai ter momento que o melhor vai ser digital, vai ser o on mesmo, vai ter momento que vai ser o estático, né. É. Uma experiência que eu tive também grande, que foi ótimo, foi isso, o cliente chegava: "Ah, eu preciso", depende do perfil da verba, igual eu comento. Uhum. Então a gente tentar sempre fazer geolocalização, atingir o público do cliente para você ter menos dispersão de verba, né, através dessas pesquisas a gente consegue fazer, para poder otimizar a verba do cliente. Aí, a gente e também fazer, por exemplo, a gente teve um produto que ia vender no carnaval, então a gente procurou fazer uma proposta comercial para o carnaval, próximos dos ativos que estavam perto dos blocos, de onde tinha a concentração dos blocos de carnaval, aí tinham ativos, bancas, Uhum. painéis, e aí você criava um produto específico para esse Esse público esse que estava lá. público, né. E isso é isso que eu falo, assim, você tem que ter um olhar diferente, você tem que Uhum, propor novidades, algo, de sair do formato convencional. uhum. Então, foi É isso mesmo. com certeza, cada produto, cada campanha, né, vai demandar uma estratégia. Mas aí você falou do carnaval, né, e a gente está aí próximo ao carnaval, já está próximo, né, Sim. porque, isso aí é até uma dúvida minha, tá, eu tô perguntando para você enquanto de mídia para mídia, aprendendo com você. No carnaval, igual você falou, né, a gente colocou, né, selecionamos bancas e todos os ativos ali para as pessoas. Eh, o fato de ser ali no carnaval, no momento que a pessoa tá brincando, bebendo, pulando carnaval, você acha, assim, existe um momento ali de muita dispersão, né. Como que a gente consegue fazer com que, aquela pessoa que está ali, ela seja impactada no meio daquilo tudo? Aí entra, no caso entraria a a posição do ativo, a criar o conteúdo, tudo isso tem que ser um esforço muito grande, eu acho diferente do que uma situação normal, não é? Sim. Porque a pessoa está ali na folia, na confusão toda. Sim, por isso que eu falo assim, tem que ter o produto tem que estar no ponto certo, o conteúdo correto. Eu vou dar exemplo, por exemplo, elevadores, eu Ah, adoro quando tem cases, quando algum veículo ia apresentar os cases, e aí você percebe, olha, é o time perfeito. Nos elevadores, na hora do almoço, você coloca restaurantes, propaganda de restaurantes estão próximos aí ao edifício ah, comercial. uhum. Então é isso, no carnaval, produtos que são consumidos no carnaval, as bebidas, Ah, olha que né, interessante. o produtos que você vai Uhum. ver, vai opa, Você meio que vai que tem sugestionar, sugestionar né. e que tem adequação com aquele Uhum. momento que você está vivenciando. Você querer vender no carnaval um produto que não tem adequação, vai passar Vai despercebido. passar Então é despercebido, isso, você né. tem que pensar nisso, tá no Uhum, lugar certo, na hora certa, com o uhum. conteúdo correto para aquele público que tá vivenciando Entendi. Então, às vezes, aquela pode acontecer de experiência. um cliente, né, pedir para você: "Olha, eu quero anunciar durante o carnaval", mas o produto dele não tem nada a ver com aquilo. Você até fala: "Não, não Não. recomendo". Não, e através igual eu falo também, vários clientes falaram: eu quero fazer", por exemplo, mídia exterior, eu quero fazer 5 backbus". Aí eu falava: "Nossa, não vai dar resultado, porque não vai ser visto, você precisa ter uma quantidade mínima". É isso que eu tenho até como comprovar. Antigamente eu achava ótima uma outra experiência que eu tive, eh, que um cliente gostava de anunciar 10 inserções por dia na rádio. Né. E aí eu, através da pesquisa, falei: "Olha, você pode ter um resultado excelente
fazendo 5 inserções por dia apenas, e ampliando o número de emissoras, do que você fazer 10 em uma emissora, você vai fazer 4 emissoras com 5 inserções, pela Uhum, mesma verba. uhum. Então isso Otimizar a só verba a dele, né. pesquisa vai te dar e mostrar para ele que ele vai atingir mais pessoas, Uhum, ter uma frequência melhor, sabe. uhum. E é isso que eu me encantava. Com a mesma verba do cliente, ter resultados melhores. Sim. E é isso, e mesmo que o cliente fale: "Ah, eu quero anunciar, eu quero fazer", eu falei: "Não, não vai, você não vai ter resultado se você Uhum, fizer esse volume, melhor investir", mas aí eu já dava uma outra opção, sabe. Então melhor você investir dessa forma. uhum. Sempre que vir com problema, você já chega com a solução. Com a solução, porque não adianta você falar: "Não, não vai dar certo", mas e aí? Isso, Falar e comprovar para ele, né. isso. Nossa, super interessante essa abordagem, Lili, porque a gente passa muito por isso mesmo, assim, do cliente, acreditar ali numa realidade que ele acha que é, né. E se a gente for por aí, se a gente for pensar aí no que as pessoas comentam, mesmo quem não está na área, ninguém mais vê TV, ninguém mais vê rádio, né. Eu estava até na hora que eu estava vindo para cá, eu passei pela Nossa Senhora do Carmo e vi numa mídia, pra você ver, olha que interessante, né, a mídia on, né, o digital, o veículo off, quando a gente fala off são os tradicionais, né, os que têm estrutura, eu falo os que têm endereço, né, mídia off é o veículo que tem endereço. A mídia off anunciando, um produto do digital, que é a Globo com a novelinha da Globo, né. Absolute, né, são as novelinhas da Globo. Então ela estava e eu fui impactada por ela estava, naquele abrigo de ônibus, né, da Eletromídia ou da Urbana, né, as 2 têm. Então olha para você ver como que tá hoje, né, essa mistura, o off e o on, né. É porque eu comentei, né, como mudou essa pesquisa de penetração, hoje o digital precisa da mídia exterior para dar visibilidade, Uhum. né, e você tem que estar presente, preferencialmente maior número de meios e de ativos para você conseguir, né, que a sua campanha ela seja percebida. Então, é por isso que a gente vê que o digital anunciando nos meios, né, Uhum. tradicionais. Inclusive eu cito aqui o iFood, né, o iFood quando chegou, e eu, né, sou uma pessoa off, né, na vida, né, fui essa pessoa que no pessoal tive que me também adaptar ao digital. Então o iFood quando chegou, né, eu brinco que eu falo assim: "O iFood chegou e é digital e é online, você pede aqui", eu ficava assim: "Gente, não precisa mais telefonar", né, eu falava para meu sobrinho, né, ele brigava comigo: "Não, não precisa telefonar". "Ah, mas eu quero telefonar, eu quero falar como eu quero a pizza". "Não, não precisa", né. Mas aí o iFood, né, todo mundo me conhece, é só aqui na plataforma e tal, mas acabou, eh, indo fazer também campanha no off, né, a gente Sim. vê as campanhas aí no rádio, na TV, porque uma coisa veio para agilizar, para facilitar, para dar mais impacto, as 2 se misturam, né, as 2 são necessárias, né, Lili. Sim. É super, importante ter essa visão, né. E no caso, quando você cita aí rádio, né, que o cliente quer às vezes o cliente quer, né: "Eu quero 20 inserções", né, é tiro no pé inclusive, imagina você ouvindo 20 vezes naquele dia, né, considerando um ouvinte assíduo, né, você tá ouvindo aquilo o tempo todo, né. E eu até, igual fez igual o cliente, assim, eu mostrei para ele por conta dos estudos que eu tive mesmo Uhum, de aprendizado, que se o cliente é conhecido, se o produto que ele vende é conhecido, ele precisa de um mínimo de frequência, ele não precisa ter tantas inserções assim. uhum, Agora se é algo que é desconhecido, uhum. commodity, então você precisa ter uma frequência maior. Ele vai precisar de um investimento maior no começo, Isso. né. Então, assim, é bom para poder e quando você passa essa segurança que você já fez, né, por conta dos estudos, para ele e mostra depois uma outra coisa que eu falo, você fez a pesquisa, fez o planejamento, colocou a campanha no ar. Depois voltar para o cliente e apresentar o relatório de Uhum. pós-venda, de resultados, É. para ele ver: "Olha, tá vendo? Essa Uhum. inserção que você teve É no seu isso, é. merchan lhe trouxe 1000 Uhum. ligações enquanto eram 50". E mostrar esses resultados para o cliente. Com certeza. E é isso que o cliente espera também, né. Espera que o cliente espera, ser contestado mesmo, né. É por isso que ele precisa de um especialista de mídia, ou de marketing para contestá-lo, mas com base, né, com base em pesquisa, em expertise, em experiência. O mídia a experiência do mídia conta muito, né, Lili. Assim, o Sim, mídia que está começando, assim, a gente sabe, você deve ter passado por isso,
começar na mídia não é fácil, porque a tendência é as agências quererem um mídia experiente, né, de vir já com todo o relacionamento no mercado, com todo o conhecimento de pesquisa, né. Eu sempre gostei de treinar, que Hoje eu a gente acho tem uma defasagem de profissional de mídia, é isso, concorda? mas é porque é o que você falou, todo mundo sai igual na época eu queria ser criação, hoje todo mundo sai querendo ir para o meio para o digital. Uhum. Então ter alguém que se interesse pelo off, o pessoal do off é que tem que, mostrar a importância, a relevância e quão é bom, né, trabalhar na mídia off também. Eu sempre treinei estagiários, assistentes, do básico, de mostrar as ferramentas de pesquisa, o resultado que você alcança, né, e dando esses cases, Uhum. mostrando quanto que é interessante quando o cliente Sim. tem o resultado da campanha e que a gente faz, que o nosso trabalho é importante. Eu lembro de um cliente que porque assim, começa pelo planejamento, né, do briefing, a integração, aí a criação, e vai passar junto, a mídia também faz com indicações dos melhores meios, veículos, canais, e aí a criação, todo mundo trabalhando junto, né. E quando chega na parte no final, é isso que eu sempre falo, eh, quando chega no final, que chega para a mídia autorizar, colocar no ar, né, é muito importante, ela trabalha com a distribuição da verba. Sim. Então é muito importante, não basta apenas ter uma criação, excelente, conteúdo, se Uhum. também não tiver no canal certo, no meio correto, né. Sim. Se perde, né. Então E é a hora que e é o mídia que põe a campanha para fora, né, para sim. fora da agência, então a responsabilidade é muito grande, em vários quesitos, né, em cálculos corretos, em estratégia correta, né, E a parte operacional é grande a parte também. operacional é É igual eu grande. comentei, você vai fazer uma campanha para Minas, o volume de veículos que você trabalha, as campanhas do governo trabalhavam com quase 1000 veículos Nossa. em cada campanha, todo Uhum. mês, né. Uhum. Por quê? Lá a proposta era trabalhar com todos os meios, todos os veículos, com uma divisão igualitária de verba, para poder contemplar o maior número de veículos, sabe, Uhum. com ética, com transparência. Sempre com esse objetivo. E nesse momento, né, nessa minha passagem, eh, tentar reforçar essa área da mídia que tinha lá, com essa integração entre as redes sociais, entre o digital, com a gente recebia muito veículo, dessa área digital, porque é uma novidade e tem Uhum. muitos canais novos, Uhum. que a gente recebia e as agências que atendem o governo iam até a cidade administrativa SECOM para ter esse treinamento, para ouvir desses veículos TikTok, Pinterest, Aham. Google, todos eles, ouvir o que tinham que faziam para outros clientes também Aham. né, do segmento público, né, então era muito interessante, Muito, esse muito bacana. aprendizado. Nossa, um grande aprendizado, né, que bacana. Você sai, né, até agora você já tem, assim, mais uma bagagem muito maior ainda, né? Foi. Eu É. tive, assim, foram mais de 20 anos em agência, com esse olhar de mídia, né, de Aham. estratégia de mídia, depois fui, para a área comercial, né, da eletromídia, nessa área de vender um produto só, ser especialista em só um veículo, que é muito interessante também. Uhum. E depois passei pelo governo com esse olhar, como tem uma verba maior, né, com esse olhar de tentar contemplar o maior número de meios para que toda a população conseguisse ver, ser impactado pelas campanhas. Uhum. E hoje, cresceu muito, igual a gente falou, o digital, né, fazendo cadastro dos portais, ampliando essa rede dos portais do digital, tentando contemplar também mais canais, de mídia digital, como TV Uhum. conectada, algo Uhum. que nunca foi feito antes, eh, experimentando, por exemplo, o Pinterest para turismo, sabe. Olha. Então vários canais diferentes, TikTok, Uhum. todos, que dava muito resultado, a gente percebia, principalmente dependia do foco da campanha, se a Sim. campanha é baixar um aplicativo da Nota Fiscal Mineira, então você tentar fazer canais mais digitais para poder já ter essa conversão Aham. de baixar o aplicativo. Então foi uma experiência incrível, E eu que bom, adorei. assim, né, que temos hoje toda essa possibilidade, né, por isso que eu falei no começo, só veio agregar, né, o digital só veio agregar, porque olha quantas possibilidades, né. Sim. Eh, eu queria saber a sua opinião, quando a gente fala tem a questão, né, o núcleo digital, a agência onde eu trabalho, por exemplo, tem um núcleo digital, eu imagino que as que você passou, né, que você trabalha também, mas,
Você considera, quando a gente tem um digital entregue para um veículo, uma plataforma que entrega o digital, diferente, um veículo off que entrega o digital, você acha caro ainda? É caro em relação a uma mídia na rede social, né, a uma mídia no Google, você a o veículo ele tá caro ainda a entrega do digital do veículo, de um veículo off. Você pensa dessa forma? Não, eu Por exemplo, fazer um anúncio numa página de um veículo que era off e hoje está digital, fazer um publi editorial, né, que chama. sim. Não, Eh depende do que você pretende. Por exemplo, do que você está falando aí, vou dar um exemplo, um jornal, e uhum, aí ele tem um portal, e você quer que nesse portal você tenha conteúdo, né, branded content. Então depende do que você deseja. E também se for um veículo segmentado, vou dar um jornal que fale para um público uhum. específico, né, mais público formador de opinião. Então, mesmo que o valor desse conteúdo seja caro, mas é tão relevante para o público que tá sendo impactado que vale a pena. É, Por porque isso é, e é diferente, por isso que eu te falo, é diferente você fazer algo leve no Instagram, nas redes sociais, é diferente. é diferente, é verdade. A Então diferença não de é custo tá caro. nisso também, né, É, Lili, não é porque o caro. veículo, o off, igual você falou, né, que vai entregar um branded, ele tá é algo muito específico ali, É. a red a O que eu sempre a análise que eu fiz, vou dar um exemplo assim, rádio mesmo, já que a gente está falando em rádio. aham, Aqui em Belo Horizonte tem 30 emissoras de rádio, sim. com perfis diferentes. Então você tem que fazer o cálculo do custo por mil que você está atingindo, para atingir o valor que você está pagando para atingir 1.000 pessoas, dentro do segmento das Uhum, rádios similares. Então, você falar assim, nossa, eu tenho nas rádios populares, eu pago R$ 1 de custo por mil. Nossa, numa rádio segmentada é R$ 20. Então, você não pode falar que essa rádio segmentada dela é cara porque o valor dela é 20 e a outra é 1. É um público totalmente não diferente. tem nem como Então, comparar. não é justamente Uhum. isso. Então, quando você faz essa pergunta, um jornal que hoje tem um portal e ele entrega conteúdo, isso é caro Uhum, comparado com redes sociais? Essa análise não pode comparar meios diferentes, sabe? uhum, Você tem que fazer a comparação entre os canais iguais, entre do uhum. mesmo segmento, fazer 2 jornais que são similares, entregam conteúdo, você tem que fazer a comparação de preço da negociação ali, Uhum, não com portais diferentes, canais diferentes, entendi. entendeu? Eh, Até para negociar, essa é uma estratégia que eu sempre fiz. Na hora que eu ia negociar aqui, tanto quanto mídia, na área comercial e depois, né, no governo, é procurar, ver as afinidades, adequação. Olha, se eu pago nesse painel de LED, então todas as empresas de painel de LED têm que ser valores próximos, similares ao que a gente considera justo, o valor de mercado, né? Que seja uhum, bom para as 2 partes, sempre procurando rentabilizar o máximo possível uhum. para o cliente. Negociando a parte É, da negociação mesmo, né. sim. Ô Lili, e a questão da inteligência artificial? Você usa a inteligência artificial no seu trabalho? Eh, eu falo a gente no geral, a gente está sabendo, né, os profissionais de mídia estão sabendo lidar, assim, com a inteligência, porque a gente precisa saber otimizar essa ferramenta que a gente tem, né. Sim, ela auxilia, tanto na parte de conteúdo, Na parte de mídia ela programação. auxilia? Você consegue fazer planilhas, agilizar, sabe assim, você tem pegar uma parte de texto e transformar em planilhas de uma forma mais ágil. Então, assim, ela veio para auxiliar. E é muito utilizada na parte de conteúdo, na parte gráfica, digital, né? Está facilitando muito, por exemplo, os filmes que a gente produzia, tinha muito de inteligência artificial, né? Na parte de produção, que agiliza, mas, tem que ter o olhar, né, do humano, assim, para olhar crítico, É. né, o direcionamento, Uhum. então precisa usar com parcimônia que eu falo. Com parcimônia, adoro Isso. essa palavra. Inclusive assim, eu sempre falo, né, mídia não é orçamento, né, você pediu as próprias propostas que a gente recebe, a gente tem que ter um olhar de muita análise nas propostas, às vezes vem o que a gente às vezes vem uma sugestão melhor do que a gente pediu, às vezes vem assim: "Gente, orçamento de mídia não é orçamento, chegou aqui, quanto custa essa mídia na rádio?", não é assim, né. É uma análise, você vai trocar ali
com o veículo, você vai eh eh, pedir uma negociação, né, pedir uma entrega maior. Então, assim, analisar se aquilo mesmo vai estar de acordo com a estratégia que você pensou. Então é sempre uma análise, e essa análise só vai acontecer na cabeça da gente, né. Sim, o que eu sempre penso, na hora que primeiro você ter o máximo de conhecimento possível do cliente, do momento que o cliente está vivenciando, do mercado, da concorrência, e aí quando você vai conversar com o veículo para poder solicitar uma proposta, passar para ele tudo que você pretende, qual que é o objetivo, para que ele te traga uma proposta adequada ao resultado que o Uhum. cliente, né, solicitou naquele momento. E na hora da negociação é isso, comparar para saber se o valor tá um bom custo-benefício, né, se e como você mesmo disse, né, de receber mais, eh, ter uma entrega maior, né, para poder ter um resultado melhor. Uhum, com certeza. Lili, a gente tá chegando no final, tá tão gostoso nosso papo, eu tô assim, viajando no que você tá falando, que delícia falar com você. Tenho certeza que quem tá assistindo, tá sendo ótimo. Eu sempre falo assim para alguns, para todos os meus convidados são, eu tô sendo muito privilegiada com os convidados aqui, e eu quero você de novo. Eu vou ter que trazer sempre as pessoas aqui de novo, porque que gostoso essa Muito conversa, e eu tenho certeza que foi um bate-papo que mesmo quem não é da área tá curtindo, sabe, porque você tá explicando de uma forma tão didática, é uma aula mesmo que assim, como eu prometi, eu te falei que ia te dar um brinde no final, né, vocês estão lembrados que eu ia te dar um brinde do Salão Pedrinho, você merece demais, merece muito mais, mas eu quero te dar esse brinde, né, do Salão Pedrinho, que é um corte de cabelo, deixa eu super opa. agradeço, porque É um corte de cabelo para você levar sua criança preferida. Você tem crianças preferidas, que eu sei, né? eu tenho 2 filhos lindos, e é bom que eu tenho um filho que é o Henrique, de 10 anos, que eu vou levá-lo, O porque eu Henrique sempre o levo. Henrique vai adorar. Só Vai! pega aí pra gente, eu queria que você desse uma olhada, que tem produto do Pedrinho, se não me engano aí. Ah, que Que o joia, muito Pedrinho tem os obrigada. produtos que ele faz lá mesmo, sabe, para cabelo. Então quem for lá no Pedrinho, gente, você que tiver, indo no Salão Pedrinho, levando a sua criança preferida que você ama, você vai procura também pelos produtos do Pedrinho, tá, que são confeccionados lá Ah, mesmo. muito obrigada, viu, vai adorar. Vai lá que você vai gostar, você vai vivenciar essa experiência, leva o Henrique, eu tenho certeza que ele não vai querer parar de ir lá, ele vai, meu sobrinho cortou até 18 anos, só não corta mais porque parou de cortar cabelo, mas Tá foi até certo. 18 anos, tá. Obrigada, E obrigada mesmo. assim, com esse brinde é um agradecimento meu, através dessa gentileza do Pedrinho, pela sua presença aqui, eu sei que a vida é corrida, eu sei que não é fácil, mas eu quero assim encerrar porque você é uma pessoa, assim, de verdade, que me inspira tanto, que inspira tanta gente, que acolhe, as pessoas do mercado. Você sempre toda essa bagagem que você tem, te manteve leve, sabe, até no jeito de falar você é leve, né. Sempre nos eventos, gente, a Lili chega com um sorriso, né, um sorriso que te acolhe, né. E e isso, assim, e você é uma mulher, ao mesmo tempo você é uma mulher forte, empoderada, que concilia a vida pessoal com a vida profissional, sem que isso, como diz, sem perder a ternura, né. E eu vejo, eu penso assim, você falou aí dos desafios, das suas mudanças, né, estava na agência, foi para o governo, foi para o veículo, foi para uma empresa, você não tem medo de mudar, você não tem medo de pegar desafios para você. E eu sempre penso assim: "Olha, você mudar com uma coisa que você está insatisfeito, né, às vezes um trabalho que você está insatisfeito, ou às vezes mesmo alguma coisa na vida pessoal, é um pouco mais fácil, mas nem todo mundo consegue mudar, mesmo quando tá ruim, sabe que tá ruim. Mas quando tá bom, eu acho que é uma linha tênue, né, entre o que é bom e entre o que é cômodo. Então, romper essa linha, identificar isso aqui tá bom ou tá cômodo, e você não tem esse medo, porque todas essas mudanças que você teve, eu tenho certeza absoluta que na agência que você estava, na empresa que você estava, estavam te adorando, estava tudo bem, estava tudo ok, o time estava ganhando. Mas você sentiu uma necessidade interna, identificou essa linha tênue do cômodo para o bom, para o bom, e você mudou sem medo, né. Quando você eu lembro que eu na mídia falei: "Liliane, agora na Eletromídia, mas gente, ela era head de mídia, né, hoje a gente chama de head de mídia, gerente de mídia na Lápis Raro, né, como assim?". E isso me fez te admirar, eu admiro muito pessoas que mudam, mesmo quando todo mundo em volta acha que está muito bom, né. Aí por isso eu queria assim, primeiro episódio do ano, eu queria muito uma palavra sua, assim,
dizer qual a importância da motivação, porque a gente está falando de motivação, né? O mudar é você buscar uma outra motivação, né? Eu queria uma palavra sua sobre, como diz a Marina, uma palavra, uma frase sobre isso. A minha palavra é aprendizado. Toda mudança que eu fui de uma agência para outra, da no caso, sair da Lápis Harco, sempre amei, né. Eu sempre entrava no lugar e Uhum. falava: "Vou aposentar nesse lugar". Portas abertas por todos esses lugares que você passou, né, Lili? Com Pois certeza. é, mas eu sempre que eu entro no lugar, visto a camisa e falo: "Vou aposentar nesse lugar". Então toda oportunidade que eu tive de mudança, de participar de um processo seletivo e mudar, foi porque eu vislumbrei aprendizado, que lá eu ia aprender mais, eu ia poder contribuir com o que Uhum. eu tive de conhecimento nos outros trabalhos, né, nos outros lugares que eu passei, e aprender. Então, quando eu saí da Lápis para ir para a Eletromídia, eu falei: "Nunca trabalhei na área comercial, como que é?". Quando eu cheguei, eu falei: "Gente, todo mídia pode ser área comercial, Olha que só. a gente já vende". Uhum. Você, na hora que faz um planejamento, na hora que você faz uma apresentação para o cliente vendendo aquele planejamento que você fez, aquele canal, aquele meio que você está recomendando, você já vende. Então, todo mídia pode ir para a área comercial que vai Uhum. dar certo, Sim. sabe? Eu valido isso com certeza. E depois, quando veio o desafio, né, a proposta de eu participar do processo para a superintendência do governo, eu fui também coração aberto, falei sobre a minha experiência dos dois lugares que eu passei, né, de agência e de área comercial, que eu poderia contribuir com o governo com esse olhar, né, da mídia e de agência, e do comercial também, de negociação de produto. E quando eu cheguei, o meu aprendizado era ser cliente, ao outro lado da mesa, de Sim. É. negociação, de melhorar com esse olhar que eu tinha de negociação, com esse olhar dos produtos que eu já trabalhei para os meus clientes, que deram resultado, sabe? Levar isso para o governo também. Sim. Então, essa mudança é aprendizado. Então, eu recomendo para 2026 que não tenham medo de mudar. Se pintar uma proposta, Uhum. vá, sabe? Respira e vá. Uhum. E eu sempre falo, eu coloco nas mãos de Deus. Sim. Eu falo que se for bom, se for para ser bom para mim Uhum. e para a empresa que está me Vai convidando, acontecer. vai dar certo. Uhum. E quando você participa do processo, fala, você foi escolhida, deu certo, você agradece. Toda a experiência que você teve anterior, agradece a empresa que você estava de coração, eu tenho Uhum. gratidão demais Gratidão. por Uhum. todas as pessoas que passaram na minha vida, todas as agências que eu trabalhei, né, pela Uhum. Eletromídia também foi incrível, eu estava muito feliz lá, eu tinha 1 ano Sim, e meio que eu estava lá, estava sim. muito feliz, mas a oportunidade de aprendizado que eu ia ter no governo foi incrível, as pessoas que eu conheci, o trabalho que eu pude, né, assim, contribuir, exercer, eu sempre penso assim, tinha muito mais a aprender, né, porque era uma outra área, Sim. área pública, mas foi ótimo para o network, conhecer pessoas novas. Eu amo participar de evento, que nesses eventos a gente conhece pessoas e Sim. também tem É. sempre um aprendizado. Tem uma palestra bacana, Sempre. sabe, é conteúdo interessante, por isso que eu participo de todos. Então é isso, arrisque, mude e aproveite. É, e assim, gratidão, viu? Gratidão. Gratidão e gratidão por você estar aqui, por você ter Obrigada pelo contribuído convite. tanto aqui com o meu podcast e você que está aqui assistindo. Obrigada pela sua audiência. Compartilha. Olha que conteúdo super relevante. Isso que Lili falou, que a Liliane Bibiano falou. Esse aprendizado, esse não ter medo de mudar, isso é para a vida, viu, gente? Então compartilha com todo mundo aí que você ama, com as pessoas que têm interesse aí na publicidade, que eu já falei, tem que ser todo mundo, porque é você que é impactado pela publicidade, no YouTube da Mix, e também no meu Instagram, Media Off tá on, vai tá aqui sempre o último episódio, tá? Gratidão, feliz 2026, obrigada, Lili. Obrigada a você Foi ótimo, igualmente. viu? Muito Muito obrigada. obrigada.